Oi, eu sou a Ellen, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E o ano de 2023 está chegando ao final. Toda vez que um ano acaba, a gente começa a pensar sobre o quê? Sobre metas. E nesse vídeo eu vou falar sobre como definir metas que realmente sejam alcançáveis, metas que você de fato vai conseguir fazer, que você vai conseguir realizar. Toda vez que o assunto é sobre metas, eu me lembro de um ano, o ano fatídico, né, que eu defini uma lista enorme de metas. Eu tenho esse costume todos os anos de fazer uma listinha de coisas que eu quero fazer no ano seguinte. E aí esse ano foi um ano que eu estava me sentindo muito frustrada. Eu queria dar um basta pra minha falta de motivação, pra minha falta de dinheiro, pro meu desânimo. E aí por isso eu me empolguei um pouquinho quando eu fui criar a minha lista de metas. E obviamente eu não fiz metade, sei lá, 5 coisas daquela lista, que tinha quase umas 40 metas, porque eram muitas coisas, foram muitas metas. É normal que quando a gente quer muito realizar uma mudança, a gente fique bastante ansioso para fazer essas coisas. E a gente acha que quanto mais coisa nós fizermos, mais rápido a gente vai chegar no resultado. Sendo que o que vai fazer a gente chegar no nosso resultado é a questão da consistência, do fazer. E é claro que a gente vai ter os nossos altos e baixos, vai ter hora que a gente vai estar muito animada com relação a algo que a gente quer fazer, vai ter hora que vai bater o desânimo, mas o que não pode acontecer é a gente jogar contra nós mesmas, e é o que normalmente nós fazemos. Definir muitas metas é praticamente declarar o seu próprio fracasso. Antes de eu trazer o passo a passo para você definir as suas metas e conseguir realizá-las de fato, é importante a gente esclarecer duas coisas. A primeira é que as metas vão servir como um norte, como um direcionamento para você entender quais são as ações, os comportamentos que você precisa ter para conseguir realizar os seus objetivos. É para te ajudar a não ficar à deriva, deixando a vida te levar até uma hora que você vai perceber que você não chegou a lugar nenhum. E a segunda coisa é que primeiro você define a sua meta para depois você planejar como realizar a sua meta. A forma que nós definimos os nossos objetivos vai influenciar diretamente nas ações que nós vamos tomar para conseguir realizá-lo. É muito comum que a gente fale que quer fazer uma coisa, mas a gente não entenda por que a gente quer fazer aquela coisa. Um exemplo muito comum tem muita gente que fala que quer acordar mais cedo, mas por que você deseja acordar mais cedo? O que você vai fazer nesse meio tempo? O que você vai fazer com esse tempo ao acordar cedo? O primeiro passo seria pensar o porquê você deseja realizar aquele objetivo. Você precisa conectar um propósito e um significado para cada objetivo que você vier a definir. E isso vai te ajudar a entender por que você faz determinada coisa, o impacto que essa coisa tem em cima do seu objetivo, vai te trazer mais clareza. Vamos supor que você tenha um objetivo de começar um negócio online. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesma é por que você deseja começar esse negócio online. Vamos dizer que a sua resposta é porque você deseja ter uma segunda fonte de renda. De repente você trabalha CLT, então você vai perguntar para si mesma por que você deseja ter uma segunda fonte de renda. O objetivo com esse exercício é você se aprofundar no porquê, na razão, na motivação de você querer fazer aquele objetivo. E aí vamos supor que a resposta à sua segunda pergunta seja para você ter mais estabilidade e segurança financeira. E assim você vai indo e se pergunta o porquê, até você se aprofundar e chegar no real motivo do porquê você quer fazer aquele objetivo. Pode parecer que isso vai dar um trabalho danado, mas não vai. Geralmente nós já sabemos o porquê a gente quer realizar aquele objetivo, mas o que acontece é que nós precisamos nos permitir ter esses momentos de reflexão, de pensar por que nós desejamos realizar tal coisa. E se a sua lista de objetivos for pequena, aí eu já deixo essa dica, trabalhe com uma lista pequena de objetivos, você vai responder essas perguntas muito rapidamente. No segundo passo, nós vamos fazer o planejamento. Nessa hora, eu gosto de usar uma ferramenta muito bacana, ela é excelente, para deixar a nossa meta um pouquinho mais clara, mais específica, e ajuda na questão de criar um plano, uma lista de ações para conseguirmos realizar as nossas metas. Essa ferramenta se chama SMART, que nada mais é do que um acrônimo, algumas palavras em inglês, que na tradução fica específico, mensurável, alcançável ou atingível, relevante e temporal. Então, quando você pensar sobre a sua meta, ela precisa atender todos os quesitos desse acrônimo, ou seja, ela precisa ser específica, né? Não dá pra
para ser apenas, no próximo ano eu quero voltar a treinar, eu quero começar a treinar. Não dá para ser tão aberto. No próximo ano eu vou treinar ou vou voltar a treinar, começar a treinar 3 vezes por semana. Você está dizendo que vai voltar a treinar e que você vai fazer isso 3 vezes na semana. E aí já acaba atendendo a questão da mensuração. Você vai treinar 3 vezes na semana. É a quantidade de vezes que você vai treinar. Por mais que você queira treinar 3 vezes na semana, você precisa entender se é algo que você consegue realizar. Seguindo a lógica aí do acrônimo, a quarta palavra seria a questão da relevância. Mas lembra do exercício do responder o porquê? Então, se você já fez o primeiro exercício, dificilmente você vai ter que fazer esse exercício do SMART, é uma meta que não é importante para você. Ou seja, responder o porquê aquela meta é importante para você vai te poupar o trabalho de fazer esse exercício SMART de definir em quanto tempo você vai realizar aquela meta, enfim. A última palavra do acrônimo tem relação com a questão do tempo. Quanto tempo você precisa para realizar aquele objetivo? No nosso exemplo, a pessoa deseja fazer isso no próximo ano. Não está específico nessa questão do tempo. É importante você analisar se você vai precisar de mais tempo ou menos tempo. Se aquele período que você está determinando para realizar a sua meta é um tempo que você realmente consegue fazer. O terceiro passo vem depois que você definir a sua meta usando a ferramenta SMART. Nesse momento você vai fazer a lista de ações, de atividades chaves que você precisa realizar para que a sua meta se concretize. Vamos pegar o exemplo da questão do treinar 3 vezes na semana. O que você precisa fazer para que isso se torne real? Você precisa se matricular numa academia, precisa contratar um personal trainer, precisa comprar roupas novas, comprar roupas de treino. Lembrando que essas ações precisam ser ações que estão dentro do seu alcance. De repente tem uma ação ali que você acha que poderia ajudar muito no seu objetivo, mas é algo que você não consegue fazer agora. Você não consegue pagar um personal trainer agora. Você não vai deixar de começar a treinar ou, seguir o seu objetivo porque você não tem dinheiro para pagar o personal. Você pode muito bem ir para academia sozinha até que você crie ali o seu hábito, enfim, você se encontre no cenário em que você consiga pagar o personal, por exemplo. O ponto é, não deixe que a questão da falta de dinheiro ou até mesmo a falta de tempo, e muitas vezes a gente acaba alegando que é um dos principais motivos de não fazermos as coisas, sejam obstáculos para você conseguir fazer tanto aquilo que você deseja fazer. É só você pensar no seu porquê. Se você pensar, lembrar do seu porquê, eu tenho certeza que você vai eliminar qualquer obstáculo que venha aparecer no seu caminho. O quarto passo é você comunicar as suas metas para alguém. E eu vou dizer que esse passo é um passo que é importante, que faz uma diferença. Com o meu exemplo, ano passado eu compartilhei nas minhas redes sociais que um dos meus desejos, um dos meus objetivos para 2023 era lançar o meu canal no YouTube. O fato de eu ter falado isso de forma pública me trouxe um peso, uma responsabilidade. Eu fiquei pensando, eu falei que eu ia fazer, então eu preciso fazer. Então essa questão de você compartilhar a sua meta faz com que o seu compromisso com ela se torne público. É algo que não será apenas do seu conhecimento, mas de uma outra pessoa também. Essa outra pessoa vai poder te ajudar, te incentivar. E essa questão de comunicar a meta para outra pessoa é essencial quando se trata de casal, porque é importante que o casal alinhe as suas metas, as suas ações, as metas individuais e as metas do casal também, para que não haja um conflito. Bom, e o quinto e último passo, e eu acredito que seja um dos mais importantes, ajuste o que for necessário. Você não precisa esperar até o final do ano para ajustar que não tá funcionando, porque se você perceber no meio do caminho que alguma coisa precisa ser melhorada, ajustada, você tem muito mais chances de fazer com que a sua meta se torne de fato, seja de fato concretizada. Claro que você não precisa fazer isso de maneira frenética, fazer isso sempre. A frequência vai de acordo com o que você achar melhor, mas eu tenho certeza que essa verificação no meio do caminho faz com que você tenha certeza, te ajuda a ter certeza que você tá no caminho certo. Você vai conseguir realmente realizar as suas metas. A fechar essa conversa aqui, não é um passo isso que eu vou falar agora, mas eu acho importante eu reforçar isso com vocês. Muito importante que você se atente à quantidade de metas que você vai definir no seu ano. Precisa lembrar, ou pelo menos refletir, se a gente vai conseguir fazer tudo isso que a gente almeja fazer. Sabe aquela coisa do
É atingível? É possível? Eu deixo uma reflexão também. Será que não seria melhor que a gente definisse as nossas metas de maneira semestral? Porque nem sempre aquilo que a gente definiu lá em janeiro vai fazer sentido pra gente ainda em maio. E aí, ao invés de você desistir, normalmente essa questão do desânimo, da desistência, acaba fazendo com que a gente não olhe nem para as outras metas, a gente desiste de tudo. Ao invés de você desistir das suas metas, você tem ali um parâmetro menor para avaliar essas metas, e aí se de repente elas não fizerem sentido para você naqueles 6 meses, quando iniciar um semestre novo, você define novas metas. Eu fiz exatamente isso no ano de 2023, eu separei as minhas metas por semestre e, na verdade, eu defini apenas 2 metas para o meu ano inteiro. Uma meta para o primeiro semestre e uma meta para o segundo. Eu consegui realizar apenas uma meta, porque o ano de 2023 foi um ano cheio de surpresas para mim, mas eu fiquei muito feliz, extremamente feliz, ainda mais por conta do cenário que eu estava vivendo, de ter conseguido realizar a minha meta principal, que era a questão do meu canal no YouTube. E isso me deixa muito feliz, porque aí eu posso estar aqui com vocês, compartilhando toda semana os meus pensamentos, os meus aprendizados. Bom, é isso. Me deixa saber nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me fala o que você achou dele, se alguma coisa aqui que eu falei é novidade pra você, se você vai colocar isso em prática para as metas do ano que vem. E é claro, se você estiver gostando de acompanhar os conteúdos, não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.